Econometria, uma introdução por mim, Zinho. Vamos começar do básico. O que é econometria? Segundo a Wikipédia, econometria é um conjunto de ferramentas estatísticas com o objetivo de entender a relação entre variáveis econômicas através da aplicação de um modelo matemático. Basicamente, econometria é a área de estudo que utiliza ferramentas para testar modelos econômicos. Em suma, pode ser entendido como a parte aplicada das ciências econômicas. Assim, a análise econométrica é como se fosse o design de um experimento. O problema é que, decorrente da natureza dos problemas que a economia quer responder, às vezes não é possível fazê-lo, ou seja, nos resta dados observacionais e estatística. Embora podemos e usamos em sua maioria da econometria para testar modelos, ela também pode ser usada para fazer previsões. Por exemplo, no mercado financeiro, séries de tempo são usadas para estimar a inflação futura, entre outras variáveis que são de interesse para as pessoas que estão usando essa ferramenta. Mas qual a diferença, então, de um modelo econométrico e um modelo econômico? Um modelo econômico mostra a relação entre algumas variáveis. Por exemplo, no modelo de capital humano, embora existam muitas variações destes e interpretações diferentes, no fundo, o insight principal é que o salário de um indivíduo é uma função das variáveis educação e experiência. Podemos complexificar e acrescentar mais coisas, mas vamos ser simples. Salários igual a uma função de educação e experiência. Um modelo econométrico especifica o modelo econômico, ou seja, dá a ele uma forma funcional. Por exemplo, no caso do capital humano, a forma funcional clássica foi provida pelo economista Jacob Mincer em 1974, que seria o log dos salários é igual ao beta 0 mais beta 1 vezes a idade, mais beta 2 vezes a experiência, mais beta 3 vezes a experiência ao quadrado, mais um termo de erro. Essa expressão é a clássica equação minceriana de determinação dos salários. O significado dos parâmetros será explicado depois. Mas como o economista testa suas hipóteses? Aqui entra como resposta as ferramentas estatísticas que vão ser vistas em um curso de econometria. Porém, vou dar um foco específico na regressão linear simples, uma vez que é a primeira técnica aprendida no curso e sua intuição nos guia para o uso das demais, quando esta falha. O que é uma regressão linear simples? A análise de regressão diz respeito ao estudo da dependência de uma variável, a variável dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as variáveis explanatórias, visando estimar e ou prever o valor médio da população da primeira em termos dos valores conhecidos ou fixados em amostragens repetidas das segundas. Econometria básica do Gujarati Porter, página 39. Em outras palavras, a análise de regressão nada mais é que avaliar e estudar quanto de uma variável y, a variável dependente, pode ser explicada em termos de outra variável, x, variável independente, ou seja, quanto x explica y. Para ser ainda mais preciso, quanto da variação de y pode ser explicado pela variação de x. Por exemplo, queremos entender quanto da educação explica salários. Isto nada mais é que a clássica equação econométrica minceriana que já falamos. Quando fazemos uma análise de regressão, por exemplo, no caso minceriano, plotamos em um gráfico os dados de salário no eixo y e educação no eixo x. Aqui, na verdade, seria log dos salários, eu esqueci de escrever. Neste gráfico, ao ver a dispersão dos dados, queremos colocar uma figura que melhor explica a trajetória dos dados. Geralmente, a melhor figura que faz isso é uma reta. Olha só, está perfeitamente representada essa reta azul. Ela explica a relação entre o log dos salários e educação. Como se a realidade tivesse uma forma funcional sobre uma dada variável. E o trabalho econométrico é nada mais que tentar estimar a equação mais próxima dessa fórmula funcional. O modelo econométrico, genericamente, pode ser descrito da seguinte maneira: y mais beta 0 mais beta 1 vezes x1 mais etc, beta k vezes xk mais 1. Y é a variável dependente, xi é a variável independente, beta 0 é o parâmetro intercepto, beta i é o parâmetro de inclinação, o coeficiente angular, u é o termo de erro. Estimamos a regressão via o método dos mínimos quadrados ordinários, ou OLS, isto é, minimizamos a soma dos resíduos ao quadrado. Mas por quê? Lembremos que queremos uma função que se encaixe com o maior nível de precisão possível aos dados que já temos, ou seja, queremos minimizar a diferença entre o valor calculado pela função e o valor na nossa base de dados. Ou seja, fica esta imagem aqui. Temos a nossa regressão e temos uns errinhos aqui, por exemplo, o 1, o 2, o 3 e o 4. Entretanto, há um problema na função mostrada.
Todos os erros amostrais têm o mesmo peso, sendo assim possível que, a despeito da grande dispersão, o cálculo nos retorne um valor indesejavelmente pequeno, ou até mesmo zero. Para resolver esse problema, elevamos o erro ao quadrado. Assim, os erros maiores ganham pesos maiores e os erros menores ganham pesos menores. Assim, a função final que desejamos minimizar é justamente essa, a soma dos erros ao quadrado, que seria este y, que são os dados que nós temos, menos o que nós prevemos com a nossa reta de regressão. Quando estimamos essa regressão via OLS, chegamos na seguinte expressão, que é o y chapéu é igual a beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu vezes x1 mais etc, beta k chapéu vezes xk. Nessa reta que estimamos, queremos minimizar os erros, por isso a soma dos resíduos, isto é, a diferença entre o y dado e o y predito, tem que ser zero, como a gente tinha dito. Para realizar a regressão, é preciso que certas hipóteses sejam satisfeitas. São essas as hipóteses de Gauss-Markov. Hipótese 1, linearidade dos parâmetros. Com essa hipótese, podemos representar o modelo da seguinte maneira, dessa maneira que já havíamos apresentado. Hipótese 2, a amostra aleatória. Portanto, a gente tem um conjunto xi1, xi2, xik e yi, com i indo de 1 até n, sendo n nossa amostra. Com cada dado é uma amostra aleatória sendo retirada da população. Disso derivamos a seguinte equação populacional. yi é igual a beta 0 mais beta 1, xi1 mais beta 2, xi2 mais etc, beta k, xik mais ui. Isso, ou seja, a gente consegue achar essa equação para cada indivíduo, para o indivíduo 1 até o indivíduo n da nossa amostra. Isso, obviamente, se dá para evitar vieses na hora de pegar a população. Temos a hipótese 3, que é a ausência de colinearidade perfeita, um pressuposto que implica que uma variável independente nunca vai ser uma combinação linear exata de outras variáveis independentes. Eu fiz um vídeo justificando a adoção dessa hipótese. Ele se encontra na descrição. Temos a hipótese 4, que a média condicional é zero, ou seja, o valor esperado de u dado x é igual a zero. Isso implica que o valor esperado de ui dado xi1, xi2 até xik é igual a zero. Portanto, as variáveis independentes não são correlacionadas com erro, isto é, são exógenas. Por isso, tal hipótese é chamada costumeiramente de exogeneidade estrita. Sua justificativa é que, uma vez válida, evitamos o viés de variável emitida, ou seja, a variação da variável dependente se dá por conta das variáveis independentes e somente destas. Daí temos, por fim, a hipótese 5 da homoceidasticidade. Hipótese essa que nada mais diz que o valor da variável explicativa não deve conter nenhuma informação sobre a variância dos fatores não observados, assim como implica que a variância da variável dependente é constante para qualquer nível da variável explicativa. Podemos representar esse pressuposto matematicamente como a variância de ui dado xi1, xi2 até xik é igual a sigma ao quadrado. Então, a partir dessas hipóteses, conseguimos demonstrar o teorema Gauss-Markov, que nos diz que o estimador de OLS gera o melhor estimador linear não viesado, BLEU, dos coeficientes da regressão. Segundo Hansen, em 2022, podemos eliminar a hipótese de linearidade dos parâmetros, que ainda se segue o teorema. Tendo em vista isso, este seria o exemplo de uma regressão na prática. Por exemplo, quando fazemos essa operação na linguagem de programação técnica. Eu instalei o pacote Woodridge, eu peguei os dados Wade1, então eu plotei primeiro, só para conseguir os gráficos de dispersão, plotei educação e log Wade. Na hora de fazer uma regressão, aqui embaixo na linha 17, eu fiz uma regressão, que é essa LM, log Wade, como variável dependente, e educação, experiência e experiência ao quadrado, como variáveis independentes. E aqui embaixo tem o resultado da nossa regressão. É tudo basicamente estatisticamente significante, se você olhar aqui pelas 3 estrelinhas aqui embaixo. A tabela de regressão fica exatamente isso daqui, olha só, tudo é significante estatisticamente a nível de 1%, menos a constante, mas a constante pouco importa para a gente neste momento. E o R quadrado, que representa quanto nosso modelo explica os dados, ele explica o quê? 25%. 25% dos dados são explicados pelo nosso modelo. A reta explica 25%, mais ou menos. Como interpretar nossos resultados naquela tabela? A interpretação. Dado o modelo ser log nível, temos que a cada ano a mais de estudo, ou seja, uma unidade a mais de estudo, em média, o salário aumenta em 9,8%, controlando por experiência. Cada ano a mais de experiência, em média, o salário aumenta em 1% de reais, controlado por anos de educação. Isso olhando
para aquela tabelinha. Mas você deve ter percebido que eu ignorei o termo quadrático, ele não apareceu na nossa tabela. Para fazer ele aparecer na nossa tabela, basta fazer o seguinte: na hora de colocar o experiência ao quadrado, coloque esse izinho aqui. Daí fica com essa regressão. Olha, educação ficou 0.09, experiência 0.041 e o experiência ao quadrado fica menos 0,01. E o R quadrado fica, ó, 30%. Fica mais ou menos isso daqui. Mudou os valores para justificar essa variável que a gente integrou no modelo. O que importa com essa informação é saber interpretar que há uma relação côncava entre o salário e a experiência. A justificativa econômica para esse fenômeno é que, em certo ponto, para alguns trabalhos, ter muita experiência diminui seu salário, uma vez que as firmas preferem contratar empregados que sejam menos experientes, fica menos oneroso para elas. Um exemplo, por exemplo, no mundo acadêmico, algumas faculdades privadas preferem contratar mestrandos a doutorandos, porque ter doutorandos significa que você tem que pagar mais, então eles preferem contratar mestrandos, que é mais barato. E no mercado de trabalho, no mundo não acadêmico, tem coisas relativamente parecidas. Às vezes vale mais a pena contratar pessoas que estão começando e crescer aos poucos e dar salários conforme elas vão crescendo, do que contratar já pessoas já experientes, que são super qualificadas. Existe um cenário de super qualificação. Fica o nosso exemplo de como seria essa regressão quando a gente vê o log dos salários em relação à experiência. Como eu disse, tem uma relação côncava. Para saber se sua regressão satisfaz as hipóteses de Gauss-Markov, recomendo meu vídeo que trata justamente sobre análise de regressão. Vou deixar na descrição. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar like, comentar e se inscrever. Até a próxima.